Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Continuando o tema da lição, e hoje, segunda-feira, dia 19 de dezembro, é o juízo pré-advento. Esse título, irmãos, também é considerado pela Igreja Adventista como juízo investigativo. E muitos não consideram esse termo que a Igreja usa, porque, segundo alguns, essa expressão não aparece na Bíblia. E, de fato, não aparece na Bíblia. Não há nomenclatura, né? Não o nome juízo investigativo, mas encontra-se o princípio dela. E aqui, né, a gente vai citar alguns tópicos, alguns pontos, onde o autor coloca da lição, para nos fazer valer essa expressão. Por isso que tem aqui juízo pré-advento, e aí o juízo investigativo. Por quê? O termo juízo pré-advento, você nota que pré é o que vem antes, né? E advento quer dizer volta. Então é um juízo que acontece antes da volta de Cristo. E é interessante porque o próprio Pedro, quando escreve a sua carta, no capítulo 4, verso 17, ele fala assim: importa que o juízo comece pela casa de Deus. Né? E aí ele chega a descrever: se começa por nós, o que dirá aos demais? Aí ele já começa a fazer menção a um juízo que acontece inicial e um juízo que acontecerá depois. E é interessante essa expressão juízo pré-advento, irmãos, porque isso me faz entender que hoje é o dia do preparo. Hoje é o dia de eu ser esses que vão ser qualificados para o juízo da volta de Cristo e seremos então absolvidos pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. E isso, claro, se eu me arrepender, se eu confessar, se eu abandonar o meu pecado. Então, esse juízo pré-advento é um juízo que antecede a volta de Cristo. Para esse juízo, esse julgamento, faz então a descrição e a distinção, na verdade, né, entre os que são de Deus e os que não são. Os que ressuscitaram com Cristo, nesse sentido aqui, eles receberão de Cristo a recompensa. E os que forem ressuscitados após esse evento, logo não terão chance na salvação ou na recompensa. Isso aqui, irmãos, dentro do contexto de que nós estamos estudando, invalida também, mais uma vez, a possível crença da imortalidade da alma. Porque se a pessoa, quando morre, de imediato recebe a recompensa no céu, ou vai de imediato para o inferno receber a sua punição eterna, então esse julgamento não tem necessidade de acontecer antes. Ou seja, alguns acreditam que esse evento ele ocorrerá não só de imediato, mas que também ele trará já em si um juízo, digamos que instantâneo após a morte. Claro que a sentença da parte de Deus ela é feita, mas é agora o momento. Se eu cresce que a pessoa seria punida de imediato, para que serviria o juízo pré-milenar ou o juízo milenar, que a gente vai estudar sobre isso com mais detalhes amanhã. Mas sabe, aqui no capítulo 7 do livro de Daniel, o autor menciona aqui dois versos que eu queria ler com vocês. O verso 9 e o verso 10, que aqui diz assim, ó. Enquanto eu estava passando, vi, admirado, os animais, e eis que tronos foram trazidos, e o ancião pleno de dias se assentou. Aí vem o verso 10 aqui, ó. Diante dele brotava e fluía um fogo, milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões prostraram-se diante dele. Então o tribunal foi aberto, deu-se início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Por que isso aqui é um juízo antes da volta de Cristo? Porque no verso 14, o próprio Daniel chega a descrever assim, ó, e foi-lhe outorgada autoridade e glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é um domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Então acontece aqui um julgamento, uma análise, uma investigação antes da volta de Cristo. Mais adiante tem o texto de Mateus 22 e o verso de 1 a 14. Esse texto de Mateus, irmãos, é interessante. Jesus aqui faz um convite aos seus servos e pede para com que os seus servos levem esse convite a todos os filhos de Deus para as bodas do Cordeiro, para as bodas do seu filho, melhor dizendo, né? As bodas do Cordeiro é em Apocalipse que se retrata. Mas aqui de especial, irmãos, você sabe que bodas quer dizer casamento, né? Então quando alguém fala assim, ó, vou para uma festa de casamento, bodas de algodão, quando a pessoa faz 5 anos de casado, então ele aplica-se a essa expressão, ou bodas de diamante, é tantos anos de casamento. E a expressão bodas quer dizer isso também, né, nesse aspecto. E é interessante porque o próprio Cristo é chamado de noivo ou esposo, e a igreja é a noiva. Então há uma relação entre Cristo e a sua igreja. Há uma relação matrimonial, um casamento aqui. E esse casamento, esse enlace,
é feito pela aceitação dos filhos de Deus. Nesse termo de Mateus 22, de 1 a 14, o filho do rei vai então casar-se, ou vai fazer uma festa para ele. Então ele convida as pessoas. É interessante, irmãos, que pacientemente ele convida a pessoa, depois chama novamente. E deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, um detalhe interessante. Quando alguém era chamado para um casamento, você nota-se que talvez, eu acho que uma das festas que a gente vê na igreja, onde as pessoas mais se enfeitam, mais se embelezam, é uma festa de casamento. Tanto a noiva tem que ser o espetáculo do casamento, quanto os convidados. Tem também os que são chamados de damas de honra, né? As criancinhas, ou o portador das alianças, que levam as alianças. Também tem as testemunhas, que vão com roupas ilustres. Então, assim, foram convidados antecipadamente, então elas sabiam qual era a roupa que deveria estar. E tem em alguns casos, até que o próprio noivo, né? E isso acontece muito no casamento até então, eles escolhem as roupas e dão os noivos aquela determinada cor, aquele traje, e as moças também. Esses aqui, irmãos, demonstram, na verdade, uma qualificação específica para aquele grupo que está sendo chamado de maneira muito especial. Então, um casamento não só exigia um respeito para com os noivos, mas de forma especial o evento que estava sendo feito ali. Esses convidados foram chamados, eles vão até lá, uns rejeitam, outros, na verdade, vão fazer outras atividades, ele volta a chamar novamente. Então, existe um contexto aqui. Infelizmente, eles desprezam aquele convite. O rei, então, chateado, entristecido, chama mais um monte de pessoas de todos os lugares que ele fosse passar, e isso aqui muitos aplicam aos gentios, ou seja, eles chamam, de forma metafórica, poderia dizer, os judeus, que eram considerados como as pessoas que eram os agraciados pela mensagem divina, depois por terem sido resistido, ele chama até então agora os gentios. Isso também se aplica, e alguns levam em consideração o que aconteceu com Estevão, que foi o último judeu a ser martirizado pela rejeição daquele que foi enviado para considerá-lo que os caminhos que eles estavam vivendo estavam errados. E aqui, como é que poderia estar qualificado para recebê-lo? Acontece também a mesma coisa com essa parábola que Jesus conta. Para fechar a situação, há um ponto interessante. Há historiadores e comentaristas que chegam a descrever que na porta da entrada, em alguns casos, se dava roupa. A pessoa era convidada, então para entrar tinha uma roupa específica para estar ali. Se a pessoa não aceita aquela roupa e vai com a sua própria roupa, estava desfazendo, como eu fiz a comparação para vocês, de um casamento. Se a pessoa me coloca como testemunha e ela me dá uma roupa para com que eu use e eu vou com a minha qualquer, automaticamente eu estou desfazendo do convite, da roupa, do ambiente e em si da festa que está sendo feita ali. Tudo aquilo então é de forma desfeita. Então há um convite antecipado, o rei depois entra na festa e vai fazer uma análise antes de que a festa comece, ou seja, ele vai olhar os convidados para saber, antes que o casamento comece, que a festa comece, saber quem estava qualificado e quem não estava. E agora, no verso 14 do capítulo 22, ele fala assim, e ele olhou um que não estava trajando as roupas nupciais. E ele pergunta, como é que você entrou aqui? Ele nada responde. Automaticamente ele leva aquela pessoa para fora, e você não deve pensar assim, poxa, coitado daquele convidado, será que ele porque não tinha dinheiro, será que ele porque... Não há argumento. Quando Deus nos chama, irmãos, para o seu trabalho, Deus convida todos nós. Se Ele nos chama, Ele conhece o nosso coração e sabe de nossa capacidade. É o nosso grau de aceitação que demonstra que, na verdade, nós somos qualificados ou não. Se eu resisto, hoje eu escuto a voz de Deus falando comigo diversas vezes, mas se eu não o aceito, logo eu estou me tornando desqualificado para receber nas bodas do Cordeiro em sua volta a festa tão esperada. E aqui eu entendo que nesse momento, ao fazer essa análise dos convidados, alguns que estão lá são mantidos ali, outros não. E esse aqui, irmãos, é uma parábola muito, como é que eu posso dizer assim, muito propícia para o tema que a gente está estudando aqui. E Jesus, quando contou também com esse propósito. Por isso que ele chega a dizer no verso 14, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, todos aqueles que entram na casa de Deus, que fazem parte do seu povo, ainda haverá para eles um juízo de investigação. E alguns ali vão ser aceitos, outros serão rejeitados. Se eu hoje aceito a justiça de Cristo e faço uso da sua veste,
como Paulo descreve, né? Se sois de Cristo vos revestistes. Então, assim, nós nos qualificamos o ser de Deus pelas roupas, pelas vestes que nós colocamos. Não é a nossa roupa. O próprio Isaías descreve que a nossa justiça, ela é trapo de imundícia. Então, a justiça de Cristo é que nos qualifica para sermos aceitos. Lembrando, somos salvos unicamente pela graça, mas somos julgados do uso que fazemos dessa graça que nos foi concedida. Isso, então, nós nomeamos como obras. Somos salvos pela graça, mas somos julgados pelas obras. As obras, na verdade, nos dignificam se somos convidados, eleitos, ou seremos convidados que iremos ser rejeitados. Cabe a cada um de nós considerar que tipo de convidado somos nós. Porque a escolha, irmãos, no final, quem decide somos nós. Levando em consideração que o Espírito Santo nos habilita, nos capacita, nos tenta qualificar para sermos escolhidos de Deus. Só que eu, lamentavelmente, pelos meus pecados, pelas minhas más escolhas, pela minha vontade de viver na carnalidade desse mundo, eu me coloco como um desqualificado. E aqui faço um apelo para você. Você sabe, na verdade, o que precisa ser deixado de ser praticado. Então, coloque-se como convidado de Cristo para fazer parte das bodas do Cordeiro e que nós possamos então entrar na cidade pelas portas. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela certeza da Tua providência em nossa vida. Obrigado porque o Senhor quer nos qualificar para sermos verdadeiramente herdeiros do reino celeste. Mas para isso, Senhor, nos ajuda a aceitar a Tua justiça. Nos ajuda a vestirmos das Tuas vestimentas. Não fazer como Adão, que vestiu simplesmente com folhas de figueira, mas que possamos usar vestimentas reais do Senhor Cristo Jesus. Que aquilo que Ele fez por nós, Senhor, seja real a cada dia e que as nossas escolhas dignifiquem como cidadão do reino celestial. Nos ajuda a aceitarmos a Tua graça e a Tua justiça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e um ótimo estudo. Até o próximo estudo, até o próximo dia, se Deus quiser.